Por que certas pessoas conseguem te desmontar com uma frase? Porque um comentário, um olhar torto, uma atitude inesperada conseguem te tirar do eixo tão facilmente? E pior ainda, por que você sente que passa a vida inteira tentando ser forte, mas qualquer gesto dos outros ainda te afeta mais do que deveria? Hoje você vai entender, segundo Carl Jung, como fazer com que nada nem ninguém te afete jamais. Não porque você vai virar pedra, mas porque vai aprender a não se abandonar. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você está agora. Cansado de viver à mercê do humor alheio, do comportamento dos outros, da instabilidade do mundo externo. Cansado de tentar manter a paz enquanto tudo ao redor parece teste. Cansado de sentir que basta alguém fazer pouco caso, levantar a voz, virar o rosto e algo em você desaba por dentro. Pensa comigo. Você passa anos acreditando que precisa controlar o ambiente. Controlar a opinião das pessoas, controlar a narrativa para não ser mal interpretado, controlar seus gestos, suas palavras, seus limites, sua presença, tudo para evitar conflito. Só que, quanto mais você tenta controlar o mundo, mais vulnerável fica. Porque o controle nasce do medo. E o medo te deixa exposto a qualquer movimento externo. Jung dizia que ninguém te derruba quando você está inteiro. Você só cai quando está dividido internamente. E essa divisão acontece quando você vive olhando mais para fora do que para dentro. Quando você mede seu valor pela reação dos outros. Quando você se abandona para manter qualquer relação. Quando você tenta ser agradável para não ser rejeitado. Quando você dá poder demais a pessoas que não carregam responsabilidade suficiente para cuidar desse poder. Talvez você reconheça isso em situações reais. Aquela pessoa que faz um comentário rápido e, mesmo sabendo que não deveria, você passa horas pensando no que ela quis dizer. Aquele silêncio que você interpreta como rejeição. Aquela mudança no tom de voz que te inquieta por dias. Aquela crítica que te desmonta porque, de algum jeito, você acredita que ela confirma algo que você já sente sobre si mesmo. Nada disso é fraqueza, é ferida. E Jung dizia, o que te afeta profundamente não fala sobre o outro, fala sobre o que está ferido em você. É aqui que o jogo muda. Porque a pergunta não é, como faço para não sentir? A pergunta é, por que isso me toca desse jeito? O que existe dentro de você que ainda depende da validação alheia? O que dentro de você ainda espera reconhecimento para se sentir suficiente? O que dentro de você cede, se molda, se contrai, se diminui só para não perder afeto? A verdade é que ninguém te abala sozinho. Você só é abalado quando existe algo solto dentro de você, algo sem raiz, algo ainda vulnerável ao olhar do outro. Esse ponto interno, que Jung chamaria de sombra emocional, é exatamente onde precisamos entrar. Mas antes de mergulhar nisso, deixa eu te pedir uma coisa simples. Se esse conteúdo está conversando com coisas suas que você raramente divide com alguém, considera assim escrever aqui. Isso fortalece o canal e ajuda esse tipo de reflexão a alcançar pessoas que também vivem caladas sob o peso da própria sensibilidade. Voltando. Tem algo importante que Jung sempre repetia. Ninguém te tira do eixo. Você sai. E você sai quando tenta ser algo que não é. Quando tenta agradar alguém para não perder essa pessoa. Quando tenta ser forte sem estar forte de verdade. Quando tenta controlar a visão que os outros têm de você. Quando tenta conquistar a aprovação para compensar a própria insegurança. Quanto mais você investe energia tentando manipular o externo, mais fraco fica por dentro. E talvez seja por isso que você tenha sentido essa oscilação constante entre força e fragilidade. Um dia parece que nada te atinge. No outro, qualquer gesto te desmonta. Isso não significa instabilidade emocional.
Significa que você ainda depende demais da resposta do outro para saber quem é. Jung diria que enquanto o seu centro estiver fora de você, você será facilmente abalado. Se o seu centro estiver no olhar dos outros, qualquer desatenção difere. Se o seu centro estiver na validação externa, qualquer discordância te paralisa. Se o seu centro estiver no ego, qualquer fracasso te destrói. Se o seu centro estiver no medo da rejeição, qualquer afastamento te desespera. O segredo, então, não está em se tornar imune às pessoas. Está em deslocar o seu centro, trazer de volta tudo o que, sem perceber, você entregou aos outros. E isso começa de um jeito quase invisível. No momento em que você percebe que a dor que sente não nasce do que fizeram com você, nasce do que você acredita que isso significa sobre você. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Alguém te ignora. Você poderia simplesmente seguir sua vida. Mas algo te fere. Por quê? Porque você interpreta a ignorância do outro como prova de que você não tem valor. O que te fere não é o gesto, é a interpretação, é a história que você conta para si. É a falta antiga que esse gesto ativa. Por isso Jung dizia que ninguém te afeta sem tocar uma ferida que já era sua. E talvez hoje você esteja percebendo isso pela primeira vez. Que a sensibilidade que te machuca também é a porta da sua cura. Que aquilo que te abala é exatamente o que você precisa integrar dentro de si. Que você só se torna inabalável quando não deve mais nada ao mundo e deve tudo a si. E antes de irmos para a parte 2, onde a gente começa a aprofundar essa jornada e entender de fato como recuperar o centro, deixa eu te perguntar algo íntimo. Qual é o tipo de comentário, gesto ou atitude que mais te abala hoje? O que isso te faz acreditar sobre você? Se quiser, compartilha nos comentários. Às vezes o começo da força é nomear a própria vulnerabilidade. Existe um instante, no processo de se tornar inabalável, em que você finalmente percebe. Não é o mundo que precisa mudar. É você que precisa voltar para o próprio centro. E esse retorno não é intelectual, não é racional, não é uma lista de coisas para fazer. É um movimento interno, silencioso, profundo. Um movimento que começa quando você reconhece que aquilo que te afeta fora revela aquilo que você perdeu de vista dentro. Jung dizia que toda vez que algo te tira do eixo, é porque existe um fragmento seu vivendo fora de si. Um pedaço da sua identidade preso no olhar de alguém, na expectativa de alguém, na aprovação de alguém. E enquanto esse fragmento não volta, você sempre vai viver reagindo. Reagindo ao humor alheio, reagindo ao que te dizem, reagindo ao que não te dizem, reagindo ao silêncio, ao desprezo, à atenção, à crítica, ao abandono. A vida inteira virando resposta e nunca escolha. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você está agora. Você sente que qualquer coisa mexe com você porque, no fundo, você ainda não encontrou um lugar interno que te sustente. Não porque você seja fraco, mas porque ninguém te ensinou a construir esse lugar. Você passou a vida inteira aprendendo a não decepcionar os outros, mas nunca aprendeu a não se decepcionar consigo. Aprendeu a ser agradável, mas não aprendeu a ser verdadeiro. Aprendeu a cuidar, mas não aprendeu a se proteger. E quando a vida te pressiona, você descobre que a sua força sempre esteve fora e nunca dentro. O caminho para se tornar inabalável, para Jung, começa com um gesto simples e brutal: assumir a própria sombra. Não a sombra como maldade. A sombra como tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo porque acreditou que não era digno de amor. A rejeição te destrói mais do que qualquer ataque externo, porque quando você se rejeita, qualquer gesto dos outros vira confirmação da sua pior crença. Pensa comigo. Se você acredita que não é suficiente, uma crítica te destrói. Se você acredita que não é digno de amor, um silêncio te dilacera.
Se você acredita que é fácil de trocar, qualquer afastamento te desespera. Se você acredita que precisa ser perfeito para ser aceito, qualquer erro te humilha. A dor nunca está no gesto, está na crença escondida atrás dele. Jung dizia: aquilo que negamos em nós é justamente o que nos governa. Ou seja, enquanto você fugir da própria ferida, ela vai dirigir sua vida. Enquanto você negar sua vulnerabilidade, ela vai te controlar. Enquanto você tentar provar que é algo, vai se sentir cada vez menos. O segredo da verdadeira força é o oposto do que você aprendeu. Não é endurecer, é integrar. Não é criar armadura, é criar raiz. Não é deixar de sentir, é sentir sem se perder. Não é bloquear o mundo, é não se abandonar nele. E é por isso que algumas pessoas são inabaláveis. Não porque nada as machuca, mas porque nada nelas fica solto o suficiente para cair com facilidade. Elas conhecem as próprias sombras, sabem onde são sensíveis, sabem o que ainda dói. E ao invés de fugir disso, elas acolhem. Acolher a sombra é o que cria equilíbrio. A fuga cria dependência. A integração cria centro. Deixa eu te contar uma história que representa perfeitamente essa etapa. Um homem, a vida inteira, se afetava profundamente com críticas. Bastava alguém apontar algo nele que ele desmoronava. Até que um dia, cansado de viver assim, ele decidiu olhar para dentro em vez de lutar contra o mundo. E descobriu que não era a crítica que o feriam, era a voz antiga do pai, sempre dizendo que ele nunca era bom o suficiente. Quando ele acolheu esse menino interno ferido, algo mudou. Não de uma vez, não magicamente, mas gradualmente. Cada crítica deixava de ser uma sentença e se tornava apenas uma opinião. A fragilidade virou consciência, a consciência virou força e a força virou independência emocional. Isso é se tornar inabalável. Quando você começa a observar o que te fere sem fugir, você aprende a diferenciar duas coisas que antes pareciam a mesma: a dor real e a dor herdada. A dor real é do momento, a dor herdada vem do passado. E é a dor herdada que te arrasta. Quando você rompe com ela, ninguém mais tem acesso ao seu centro. Jung dizia que a verdadeira liberdade acontece quando você deixa de funcionar como um espelho dos outros e passa a funcionar como um espelho de si. Quando você não age para agradar, para evitar conflito, para ser amado, mas para permanecer alinhado com a própria alma. E esse alinhamento tem um efeito curioso. Quanto mais você se escuta, menos dependente você se torna da reação externa. Talvez você esteja começando a sentir isso agora. Talvez esteja percebendo que certas relações perderam o poder que tinham sobre você. Talvez esteja notando que críticas não doem como antes. Talvez tenha percebido que você já não faz tanto esforço para ser entendido. Talvez pela primeira vez esteja percebendo que não precisa que gostem de você, precisa se respeitar. Esse é o início da independência emocional, quando o centro se move de fora para dentro. Mas existe uma outra etapa, ainda mais profunda: a reconciliação consigo mesmo. Para se tornar inabalável, você precisa fazer as pazes com aquilo que você passou a vida inteira tentando eliminar. Seu medo, sua carência, sua insegurança, seu ciúme, sua fragilidade. Não para alimentá-los, mas para entendê-los, porque tudo que você compreende perde o poder de te controlar. E antes de irmos para a parte final, onde você vai entender como viver de fato inabalável, deixa eu te perguntar algo essencial. Qual parte de você ainda entrega poder demais às pessoas? Qual parte sua ainda depende do olhar de alguém para resistir? Se quiser, compartilhe nos comentários. Às vezes, colocar isso em palavras é o primeiro passo para puxar o poder de volta para as suas mãos.
Existe um momento na jornada da força interior em que você percebe que não é mais dominado pelo que os outros fazem. Não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você deixou de viver de um jeito que te exponha emocionalmente. É uma mudança tão silenciosa que às vezes você só nota quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage. Não endurece, não se arma, não desaba. Você apenas permanece. E é aí que Jung diria: o eu voltou ao centro. E esse retorno não acontece de um dia para o outro. Ele vai nascendo de pequenas tomadas de consciência, pequenos realinhamentos internos, pequenos gestos de honestidade consigo. Cada vez que você escolhe não se trair, algo dentro de você se consolida. Cada vez que você se coloca em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por integridade, algo em você cria raiz. E quanto mais raiz você cria, menos o vento te leva. Pensa comigo. A verdadeira força não vem de não sentir. Ela vem de sentir tudo, mas sem interpretar cada emoção como ameaça. A emoção vem, cumpre sua função e vai embora. Você não se agarra a ela, não cria histórias em cima dela, não permite que ela determine quem você é. Você se torna alguém que sente, mas não se perde em cada sentimento. Isso é maturidade emocional. Jung dizia que quem domina a si mesmo não precisa dominar o mundo. E quando você aprende a se observar com sinceridade, você descobre um fato transformador. Não é a atitude dos outros que te afeta, é a narrativa que você cria sobre essa atitude. Alguém te ignorou, você interpreta como rejeição. Alguém discordou, você interpreta como invalidação. Alguém se afastou, você interpreta como abandono. Essas interpretações são antigas, nascidas na infância, alimentadas em relacionamentos difíceis, repetidas tantas vezes que viraram verdade interna. Mas quando você começa a duvidar dessas narrativas, algo se liberta. Será que isso fala sobre mim ou sobre o outro? Será que isso significa o que eu penso ou é só a lente da minha ferida? Será que eu preciso sofrer com isso ou posso simplesmente deixar passar? Deixar passar é uma arte, não é frieza, é discernimento. E o discernimento nasce do autoconhecimento. Quanto mais você sabe quem é, menos os outros conseguem definir você. Quanto mais você reconhece a sua própria sombra, menos você cai nos gatilhos alheios. Quanto mais você se respeita, menos aceita palavras que não refletem a verdade do seu valor. A fonte da força está em você, e ninguém pode roubar algo que você não entrega. Deixa eu te contar uma história que simboliza esse estado de integridade. Uma mulher passou a vida inteira afetada por tudo. O tom de voz dos outros, o olhar atravessado, o silêncio inesperado, qualquer coisa a fazia acreditar que tinha feito algo errado. Depois de um longo processo de autoconhecimento, ela percebeu algo simples. Ela não precisava mais pedir permissão para existir. E naquele instante, tudo mudou. Um dia, alguém tentou provocá-la com ironia. Antes, ela teria chorado por dentro. Agora, ela apenas respirou fundo, percebeu o cenário, observou a intenção e escolheu não entrar no jogo. Não porque não sentiu, ela sentiu, mas sentiu sem perder sua integridade. Essa é a força que Jung chamaria de centrada, a força que vem de dentro, nunca de fora. E talvez você esteja se aproximando disso agora. Talvez esteja percebendo que já não responde a tudo impulsivamente. Talvez esteja notando que a opinião dos outros perdeu o brilho que tinha. Talvez esteja sentindo que seus limites se tornaram mais claros. Não porque você ficou rígido, mas porque você finalmente se escuta. Talvez esteja descobrindo que ser inabalável não é fechar o coração, é abrir os olhos. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, transforma a vida externa de maneira natural. Quando você se alinha por dentro, suas relações mudam,
seu trabalho muda, seu círculo muda, seu ritmo muda. Você deixa de mendigar atenção, deixa de implorar reconhecimento, deixa de se moldar para ser aceito. E quem não sabe lidar com essa sua nova inteireza simplesmente se afasta, porque não consegue mais te controlar. É assim que você se torna inabalável. Não é resistindo ao mundo, é recusando qualquer versão de si que te diminua. E quando isso acontece, algo ainda mais profundo nasce: paz. Não a paz romântica, perfeita, eterna, mas a paz que vem de não negociar mais a sua sanidade. A paz que vem de saber quando ficar e quando ir. A paz que vem de não se explicar para quem não quer te entender. A paz que vem de confiar em si mais do que a expectativa dos outros. Essa paz é o estado final da força interior. E ela só existe